Oi galera, bem-vindos a mais uma live do Papo Reto. Eu sou Eduarda Vichniewski. E eu sou Ramon Oliveira. E hoje na nossa live vamos falar de um assunto muito importante. O uso exacerbado das redes sociais pelos jovens e as suas consequências físicas e mentais. E como convidada teremos a psicóloga Kelly Oliveira. Então vem com a gente, está começando mais um Papo Reto. E também não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, porque essa live tá pra lá de especial. Então, começamos agradecendo a participação da Kelly. Muito obrigada por você estar aqui para discutir esse assunto muito importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês e que a gente tenha uma boa noite, né? Então, para começar, para dar esse pontapé inicial, agora uma pergunta já bem objetiva, As redes sociais, elas são o problema ou a solução falando atualmente? Eu acho que quando a gente fala de ser humano, a gente não dá para ser 8 ou 80, Ou problema ou solução. Em alguns casos, sim, vai ser problema quando se usa de forma muito exagerada, inadequado, mas em alguns casos, quando se utiliza para outros benefícios, será a solução, como por exemplo, o acesso mais fácil às informações, o contato mais fácil com as pessoas distantes, entre outros. Sim. Então, no caso de ser um problema e não a solução, como é que a gente pode identificar um jovem que já está sofrendo as consequências de passar muito tempo nas redes sociais? Quando esse jovem ele começa a apresentar prejuízo nos contextos dele, E quando eu falo nos contextos, é contexto familiar, escolar, contexto social. Quando, por exemplo, ao postar uma foto, aquilo gera muita ansiedade e angústia de quantas curtidas, quantos likes vai ter, se vai ter comentário ou não. A checagem de minuto a minuto das redes sociais, então isso tudo é visto no contexto. Sim. E o que faz esse ambiente ser tão vicioso que os jovens têm que ficar praticamente o dia inteiro olhando aquela tela do celular? É que o mundo virtual é um mundo imaginário, A gente pode criar o mundo que a gente deseja ali. E na adolescência está muito aflorada a questão da imaginação, Então tu pode ter, por exemplo, a fisionomia que tu quer, pensando nos filtros, a cor do cabelo que tu quer, a cor dos olhos. Então, se é um ambiente muito do imaginário, Então se torna mais vicioso. Então, qual rede social, entre as principais, você diria que é mais danosa para o bem-estar dos jovens hoje e por quê? Eu acredito que não tem uma rede social X prejudicial. Vai muito como cada pessoa cada jovem está utilizando essa rede social e a quantidade, como e quando utiliza. Então, não dá para dizer que a rede social X é mais prejudicial que a Y. Depende muito de como elas estão sendo utilizadas. Sim, os adolescentes, eles são os que mais correm o risco de cair nessa dependência, de ficar horas e horas à frente do celular nessas plataformas. Por quê? Quais os motivos de ser eles especialmente? Um dos motivos na adolescência, é caracterizado muito nas inserções de grupos, Então, querendo ou não, esse é um grupo que se estão inserindo. E ali, como eu falei antes, tem a questão da imaginação também, tem esse mundo virtual no qual tu pode escolher aquilo que tu vai ver, aquilo que tu vai assistir, E isso tudo influencia. E como é que a relação da família com o adolescente pode ser afetada pelo uso exagerado dessas mídias sociais? Pode ser afetada em várias questões, principalmente na comunicação,
porque é muito comum vermos não existir comunicação, às vezes, na família, né? Às vezes ser comunicado por mensagem, ser mandar algum lembrete por mensagem. Então, esse momento em família, que também é muito importante para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do adolescente, às vezes está se reduzindo cada vez mais. Por exemplo, pensando assim, no momento que está todo mundo em casa, às vezes cada um está no mesmo cômodo, mas cada um com seu celular, cada um na sua rede social, então eles não estão interagindo entre si. Tem tipo uma proximidade física, só que não emocional, no caso. Isso. Que as redes sociais, ela, de uma certa forma, às vezes aproxima pessoas que estão bem distantes, né? E distancia as pessoas que estão mais próximas da gente. Sim, e ainda falando desse contexto familiar, o que as famílias podem fazer para auxiliar contra essa dependência? Eu acho que é bem importante os adultos ficarem atentos ao que o jovem está consumindo, né? Com as redes sociais a gente tem muita facilidade de ter diversos tipos de conteúdos, enfim, às vezes alguns são inadequados. E também o tempo, né, que vai disponibilizar para aquele jovem estar no celular, estar na rede social. Da mesma forma que é importante, sim, porque a gente vive no mundo digital, mas também é importante outras tarefas, é também importante, por exemplo, a criança brincar, a criança correr, sim, interagir com as outras pessoas. Então, isso são tudo coisas que às vezes vai se perdendo, né? E se fica muito no celular ou no tablet, enfim. E dentro das redes sociais, que hábitos e que tipo de conteúdo deve ser evitado para não surgir algum malefício? Claro que aqueles conteúdos inadequados para a idade, que sempre tem a classificação e tudo mais, e também conteúdos que podem gerar algum tipo de compulsão ou algum tipo de ansiedade, baixa autoestima, que isso pode provocar. Claro que às vezes é muito sutil alguns resquícios que o adolescente, a criança apresenta. Por isso que é importante, às vezes, quando os pais não estão conseguindo dar conta dessa demanda, procurar um profissional qualificado para estar conversando, até mesmo para estar explicando para a criança, né, ou para o adolescente sobre essa etapa. Sim, para ter orientações melhores, né, de como agir com a criança sem ter problemas também dentro de casa de convivência, né? Falando agora de um público, vamos dizer assim, mais específico, que é o feminino, há estudo que mostra que meninas têm muito mais esse problema em relação ao uso exacerbado das redes sociais, né? O que há nesse espaço na internet que faz com que elas tenham o psicológico mais influenciado? Bom, eu acredito, como a gente vinha falando, que essa influência também é grande para meninos, né? Mas pensando nesse quesito das meninas, a gente vive numa sociedade que está muito imposta a padrões de beleza, né? E querendo ou não, nas redes sociais a gente se demonstra da forma, a gente pode nos montar, né? E escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos, a maquiagem. E então isso pode influenciar muito na questão da autoestima da menina, também gerar ansiedade e entre outras coisas que podem afetar. Que estão muito comuns hoje em dia, né? Sim. Que é inclusive muito falado. Isso é muito verdade. Já se relacionando, no caso, com a próxima pergunta, isso é muito parte da cultura de influenciadores da internet. Que hoje os influenciadores, eles mostram a sua vida e mostram ela como sendo apenas uma maravilha, sem nunca um lado negativo, sem tristeza, sem cansaço, sem trânsito, sem congestão. E isso faz com que muitas pessoas, vendo aquilo, criem comparações com a sua vida que pensam: a vida desse cara é muito melhor que a minha, a vida dessa pessoa é muito melhor que a minha, não tem problema familiar, não tem um filho, não tem um filho que me atrapalha um pouco, que chora de noite, que me acorda às 3 da manhã, não tem a roupa suja para lavar, não tem roupa para secar, colocar no varal.
Por que esse tipo de conteúdo afeta tanto a mente de quem vê e como é que isso pode ser perigoso? É porque representa um mundo perfeito, né? É um mundo sem problema, é o relacionamento perfeito, é a família perfeita, é tudo perfeito. A gente sabe que vida real não é tudo perfeito, né? Não. Tem dias que são melhores que os outros, então, às vezes, é difícil ter esse discernimento do que é o real e o que é o fictício, o que é o imaginário, né? E quando o jovem passa muito tempo inserido nesse contexto, vamos dizer assim, imaginário, virtual, quando se depara com a realidade, com os problemas do dia a dia, às vezes não encontra habilidades para resolverem. Então isso acaba frustrando, gerando mais ansiedade, e a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? Acaba despertando também depressão, e tem vários outros fatores. Bom, e a gente já veio falando, né, das consequências e o que ocorre em ambiente familiar, em relação ao público-alvo. E em relação a tudo isso, quais seriam as prevenções e o tempo certo para o uso dessas plataformas? Bom, a gente tinha falado das prevenções de observar qual o conteúdo que esse jovem está consumindo, né? E também delimitar um período no qual ele não prejudique o desenvolvimento dele, que ele consiga ter um momento em família, ele consiga brincar, pensando em criança, ele consiga fazer as outras atividades e não ficar apenas no celular, não ficar apenas ali retido na rede social, né? Então, e também é bem importante em momentos como, por exemplo, do almoço, da janta, que às vezes é muito comum ver comendo e com o celular ali, respondendo, de ter aquele momento para ele estar fazendo a alimentação dele, de ter aquele momento direcionado para isso. E a gente fala até em jovem, mas esse tipo de prevenção é bom desde a infância, né? Sim, ter com todo certeza. um esquema, uma agenda ali para a criança saber o momento determinado de cada coisa. Exato, porque senão acaba a criança ficando muito, vamos dizer assim, alienada no celular e ela acaba não socializando, ela acaba perdendo muitas coisas importantes da vida, do desenvolvimento, né? Bom, nós já falamos um pouco da prevenção, do que pode ser um uso exagerado, nós já falamos um pouco do que existe de ruim se você não consegue fazer essas prevenções, mas para acabar em um ponto um pouquinho mais positivo... Para dar uma respirada, né, Ramon? Para dar uma respirada, realmente. Qual é o lado bom das mídias sociais, o que elas agregam que é beneficial para as pessoas? Uma das questões é aproximar pessoas que estão mais distantes, né? E pensando nesse contexto de pandemia, que ainda a gente está saindo dela, mas o quanto foi importante as redes sociais nesse período, né? De possibilitar a gente ter contato com pessoas, com familiares que a gente, por causa da quarentena, a gente não conseguia ter. Também o acesso de informações mais rápido, momentos como esses, que a gente consegue trocar bastante, né? Formar as pessoas. Isso. Né? Então, são vários benefícios, mas sempre tem aquela moderação, né? O como tu vai utilizar e o quanto tu vai utilizar. Uhum. Bom, e a nossa live está se encerrando por aqui. Eu agradeço a Kelly mais uma vez por ter aceitado esse convite, topado falar sobre esse assunto que é muito importante, né? E que deve ser discutido mais vezes, ainda mais nos dias atuais também, né? E eu agradeço você que esteve com a gente até agora. E esse foi mais um Papo Reto para você. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais no Instagram, @PapoRetoNisc. E até mais.